Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa leitura do Manual do Recenseador para você que está como classificado ou não eliminado, aguardando aí uma oportunidade. Hoje vamos falar sobre atitudes, deveres e responsabilidades. Adquirir conhecimentos sólidos sobre o IBGE como um todo é um importante ponto de partida para o trabalho de abordagem. Conhecer o funcionamento da instituição e sua relação com o próprio censo demográfico lhe dará instrumento para o contato com os informantes, onde será necessário esclarecer questionamento e argumentar. Atenção! Portanto, procure conhecer minimamente a missão do IBGE, sua estrutura, produtos, projetos e pesquisas. O conhecimento, em sua forma geral ou mais específica, é seu maior aliado. Esteja ciente da importância do trabalho que você realiza para transmiti-la no contato com os informantes. A segurança é também outro aspecto que deve ser demonstrado em suas atitudes, com a qual você e o IBGE têm deveres e responsabilidades. Assim, identifique sempre-se de uma forma clara ao seu interlocutor e deixe sua identificação, crachá e demais itens de identificação visíveis a ele. Além disso, não deixe de esclarecer que o sigilo é tanto um compromisso seu quanto da instituição. Preservação do sigilo estatístico. A garantia de que as informações obtidas pelo censo demográfico e por quaisquer outra pesquisa são sigilosas e fundamental tanto para os informantes quanto para o IBGE. Os cidadãos que devem prestar informações à instituição só se sentirão em condições de fazê-lo se tiverem confiança depositada no IBGE e no funcionário que busca as informações naquele momento. Assim, o IBGE toma todas as precauções necessárias para garantir que todos os individualizados não serão divulgados. A esta preocupação do Instituto, você deve somar sua conduta e o seu conhecimento no contato com seus interlocutores, demonstrando e garantindo a eles que sua individualidade será preservada. Além das orientações de conduta, identificação, segurança e contato com o informante, há orientações importantes com relação ao próprio registro dos endereços. Estas preocupações são fundamentais, pois o censo demográfico é um produto do IBGE e dados relativos ao endereço serão divulgados para a sociedade. Como na divulgação dos dados do censo demográfico e em outras publicações institucionais, todos os dados coletados são desidentificados, ou seja, todos os dados pessoais associados aos endereços são omitidos. Assim, o produto divulgado não possui dados pessoais, nome do responsável e telefone, por exemplo, nem dados detalhados de espécie domiciliares ou respondido nos questionários. Para que este procedimento de omitir dados que possam identificar informantes seja efetivo, é fundamental tomar um cuidado especial no preenchimento de alguns campos do endereço. Ponto de referência e nome de estabelecimento são dados especialmente sensíveis. Esses dois dados dos endereços são publicáveis, além de serem fundamentais para a sua localização. Já estudamos a importância do preenchimento do ponto de referência e do nome do estabelecimento na espécie. Porém, o que é fundamental destacar neste momento é o uso adequado dos atributos de endereço e de espécie. O ponto de referência deve ser preenchido sempre que for obrigatório e é de preenchimento desejável em quaisquer outros endereços quando contribuir para a localização da unidade.
Esta informação deve ser relacionada a um aspecto visível em campo, que possua características estáveis e duradouras, como já visto, para garantir sua validade pelo maior tempo possível. A descrição do ponto de referência deve ser de fácil compreensão, de modo que qualquer outra pessoa possa ler e localizar sem dificuldade. Segue alguns exemplos adequados de registro. Em frente à UBS Oswaldo Cruz, ao lado da Escola Estadual Paulo Freire, em frente ao supermercado Economize, ao lado da antena de telefonia, atrás da olaria, esquina da rua Riachuelo com a rua 15 de novembro, segunda casa à esquerda após a linha férrea, primeira casa da margem direita do Igarapé, Juruí, próximo ao Morro do Chá. Atenção! Por isso, fazer referência a informante neste campo não é permitido, tanto por motivos operacionais, relativo à capacidade futura de localizar o endereço ao qual se faz referência, quanto por motivo de sigilo estatístico. Ou seja, não é adequado o registro de expressões como ao lado da casa de seu Manel, ou em frente à fazenda da Cecília, ainda que o uso de nome de pessoas como ponto de referência pudesse funcionar em determinados casos. Isso exigiria do recenseador ou agente em uma operação futura, precisasse necessariamente buscar informações com outras pessoas para localizar o referido endereço. Contudo, essa prática pode não ser possível futuramente pelo fato das pessoas utilizadas como referência não residirem mais lá. Além disso, seu Manel e Cecília depositaram no IBGE a confiança de que seus dados pessoais não seriam utilizados para nada que permitisse a sua identificação. Ao terem seus nomes utilizados como ponto de referência, estas pessoas terão dados pessoais associados a outros endereços com os quais não possuem relação e, por ocasião da divulgação dos dados dos endereços coletados no censo demográfico, estas pessoas teriam seus dados pessoais publicados em um produto do IBGE. Atenção! Esta prática é terminantemente proibida por lei ao IBGE, que assume o compromisso total com este sigilo. Em caso de estabelecimento que possui um nome formalizado, este deverá ser registrado. Nos casos em que a formalização não existe, deve-se registrar o nome declarado pelo informante, desde que este nome não permita a sua identificação pessoal. Já nos casos em que o informante afirma não haver um nome para o estabelecimento, recomenda-se o uso de uma expressão que indique o tipo do estabelecimento, como loja de roupas, sem denominação, lanchonete, sem denominação, ou fazenda, sem denominação, por exemplo, a fim de não identificar o informante. Eu destaquei aqui um marca-texto amarelo para deixar registrado para você a importância de não realizar a divulgação dos dados dos informantes, que é uma prática proibida por lei. E nós iremos aprender isso no treinamento do IBGE, que não devemos realizar esse tipo de divulgação dos dados dos informantes. Caso você tenha dúvida, você pode aí fazer uma leitura mais pausada para que você possa ter um entendimento melhor.
Tem a figurinha aqui abaixo, Mercadinho, João e Maria. Vamos falar sobre essa fotografia acima. Porém, em alguns casos, o nome formal visível no estabelecimento é composto por um nome próprio ou apelido, como nesta imagem. Mercadinho, João e Maria. Onde o bar é publicamente identificado como Mercadinho, João e Maria, ou em outros casos possíveis, como Pousada Moeda, Maída, ou Armazém Rafael, por exemplo, ou que obriga o registro desse nome no campo em questão, sem nenhum problema relacionado ao sigilo das informações, já que ela está exposta ao público. Nesse caso aqui, pessoal, não há problema em fazer o registro com o nome conforme o exemplo aí, João e Maria. Então, não é um dado sigiloso, porque esse nome já está exposto no mercado. Então, nesse caso aí, o registro deve ser João e Maria. A tabela a seguir lista os dados coletados durante o registro do endereço e da espécie do endereço, conforme visto anteriormente. A segunda coluna indica se estes dados podem conter ou não informações pessoais. E, por último, a perspectiva de divulgação de cada dado é especificada. Vamos ver a tabela. Dados coletados, identifica informação pessoais, será divulgado? Então, nós temos aqui o exemplo, dados coletados. O logradouro identifica informações pessoais? Não. Será divulgado? Sim. O CEP, localidade, quadra, a face, o número e modificador. Existe identificação? Ponto de referência, latitude, longitude, espécie, sim. Será divulgado? Espécie parcialmente para domicílios, particular ou coletivo. Completa para estabelecimento e edificação em construção ou em reforma. Tipo de edificação? Não, não. Nome do responsável? Sim. Divulgação não. Telefone, sim. Divulgação não. E-mail, sim. Divulgação não. Nome do estabelecimento? Não. Divulgação, sim. Indicador do endereço, não. Divulgação parcialmente, apenas único ou múltiplo. Nota-se que há dados que possuem informações que não podem ser divulgadas devido à identificação dos informantes. Portanto, inserir identificação pessoal em campos que serão divulgados pode comprometer a credibilidade da instituição com relação à segurança de dados. Destaca-se que os campos mais sensíveis, como nome, e-mail e telefone do responsável, além do detalhamento da espécie de domicílio, ocupado, vago ou uso ocasional e coletivo, com ou sem morador, que não é integralmente publicada, são requisitos para o uso interno de informações, como seleção de amostra para outras pesquisas e contato com informantes. Com exceção destes casos, para que a coleta do censo demográfico não é necessário registrar o endereço e na espécie outras informações pessoais que possuem identificar informantes. Além das orientações específicas sobre o preenchimento dos dados e endereços
dos dados de endereços e espécie, observe outras informações também fundamentais. Não permita que pessoas não autorizadas pelo IBGE acompanhem em seu trabalho. Não permita que pessoas estranhas ao serviço manuseiem os equipamentos de coleta. Não permita que informações contidas no dispositivo de coleta sejam vistas por terceiro. Não faça comentários sobre qualquer informação obtida durante seu trabalho. Não revele fatos ou informações sigilosas sobre os informantes, domicílios e estabelecimentos pesquisados. Atenção! Os responsáveis pela violação do sigilo estarão sujeitos à punição de acordo com as normas e legislação e ficarão sujeitos a processo criminal. Espera-se que estas orientações contribuam para melhorar a precisão e a qualidade dos dados divulgados, conferindo-lhe maior relevância e possibilidade de uso. Ao mesmo tempo, as orientações voltadas à preservação do sigilo estatístico visam proteger informações pessoais dos cidadãos, parceiros estratégicos para a instituição, parceiros estratégicos para a instituição. Por fim, buscam padronizar entendimentos e práticas sobre o registro de endereços e espécies, construindo um produto mais consistente e seguro para a sociedade. Demonstre sempre ao informante tanto seu compromisso pessoal quanto o compromisso institucional com o sigilo das informações. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui. No próximo vídeo, vamos falar sobre antes de ir a campo. Até lá!